E aí, galerinha que vem aqui dedicar um pouquinho do tempo para escutar um pouco sobre a vida. Sejam bem-vindos àqueles que estão sempre aqui me escutando e aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos também. É sempre bom conversar com vocês e falar um pouquinho de mim e falar um pouquinho sobre a vida. Dessa vez eu convido todos a se sentarem, a relaxarem, a estarem conectados consigo mesmo e comigo, para que nós possamos falar sobre nossas intimidades, um pouco sobre auto-amor, sobre autoaceitação e sobre relacionamento com pessoas. Então, convido a todos a serem bem-vindos ao meu diário. Sejam bem-vindos novamente. Se você tá aqui é porque você gosta das coisas que eu falo e porque você gosta da tonalidade da minha voz. Talvez você ache ela sexy, talvez ela te excite e talvez ela te leve para uma viagem no seu próprio interior, que é o que eu quero fazer através das experiências que eu tô vivendo. Convido vocês agora para ter atenção total sobre onde a gente vai caminhar agora, que são coisas que eu já passei e que depois de ter uma conversa agora com os meus amigos enquanto a gente jogava online, eu descobri que outras pessoas passam sobre isso. Então vamos compartilhar e ver quem sabe a gente não sai dessa juntos. Existe uma necessidade física, mental e espiritual da gente se relacionar com os outros seres humanos. Mais precisamente, que é o que a gente tá aprendendo agora, é a relacionar intimamente e afetivamente, sabe? E sexualmente. A gente tem várias mudanças, várias maneiras que a gente agia que eram maneiras erradas, e a gente fica meio solto com tanta informação para onde a gente deve seguir, o que a gente tem que fazer. O que eu aconselho é que você volte para si e encare você. Foi o que eu precisei fazer. Comecei a me relacionar comigo antes de me relacionar com outras pessoas. Coisas que eu fazia o processo inverso. Eu queria me relacionar com outras pessoas na intenção de que talvez as outras pessoas iam suprir aquilo que faltava em mim. E não é bem assim que funciona. Esse não é o melhor caminho. Às vezes nesse processo que a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo. Mas seria legal que a gente tivesse uma educaçãozinha e maneira a respeito da gente se relacionar com a gente mesmo. Porque nós vivemos num ambiente de insegurança, de pressão social, e isso afeta a maneira que a gente tem que se relacionar. Então, eu faço convite pra gente respirar um pouco, tá ligado? Vamos com calma, com a gente. Cada um tem seu momento. E vamos respeitar nossas necessidades. Se você tem necessidades afetivas, se você tem necessidades sexuais, se você tem qualquer necessidade que seja, aceite ela como uma necessidade sua, que você quer viver aquilo, sabe? Só que procura ver como você quer viver aquilo. Se você quer viver da melhor maneira possível, se é da maneira que você vai se sentir mais confortável, para você criar seu ambiente de relações sociais, sabe? Tipo, não agir na pressa, na correria, pra querer tapar buraco, como se fosse um problema, sabe? Não trate isso como um problema. Exemplo comigo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo definir minha sexualidade. Eu não consigo explicar. Assim, tipo, pôr num quadradinho, porque eu me sinto desconfortável com quadradinhos, com nomezinhos, sabe? Tipo, eu tô tentando ser o mais fluido possível, porque se for pra falar no mais ao pé da letra, sentir atração sexual, é muito complexo, sabe? Porque o que tem me chamado mais atenção no momento é o grau de intimidade que eu tenho com a pessoa, sabe? Que isso faz eu me interessar por ela, história de vida, quem ela é, e o que tá rolando, tá ligado? E isso vai gerando uma atração, mas também rola uma atração antes disso, né? Antes da intimidade, que é uma atração física, não dá pra negar ela. E isso pinga pras pessoas, tá ligado? Pra mim hoje é um negócio mais de energia, eu sinto uma energia diferente, chama minha atenção, eu vou ver o que dá. Então é assim que eu procuro seguir.
E isso às vezes é muito difícil porque na minha volta é muita pressão de o que você é, o que você gosta e aquele lance de bater na tecla, sabe? Isso não faz bem. Pelo menos esse não é o jeito que eu quero me relacionar. Eu preciso, que é o processo que eu tô fazendo agora, e a gente precisa respeitar as nossas necessidades. E eu prefiro me relacionar com uma pessoa sem pressa. Eu prefiro relacionar sexualmente com uma pessoa que eu conheço, tá ligado? Porque eu já me relacionei com pessoas que eu não conhecia e pessoas que eu não tinha falado. Eu já beijei muitas pessoas que eu nem sabia o nome. E aquilo no momento me fazia muito bem. Só que quando eu voltava pra casa, eu me sentia muito mal. Só que demorou pra eu notar isso. E tá tudo bem, porque eu entendo esse processo. Por causa que é um lance de buscar aceitação fora. Porque no meu período de ensino médio, eu nunca fui desejado. Aí depois que eu comecei a frequentar baladas e casas noturnas, eu vi que eu era desejado naquele momento. Então eu falei, pô, velho, eu fiquei a vida toda no ensino médio ali, ninguém queria beijar eu. E agora, tipo, parece que todo mundo quer, eu vou aproveitar, tá ligado? E eu fui, me joguei. E aí depois de ter passado esse processo, eu tirei essa conclusão, tá ligado? Que comigo é diferente. Eu dou prioridade pra outras coisas e eu prefiro outras coisas, tá ligado? Tipo, eu não sei ainda, tá ligado? Mas eu acho que é pra esse caminho mais da paciência e de vamos deixar as coisas rolar, tá ligado? E eu não sei. Simplesmente não sei, tá ligado? Eu tô aceitando que não é esse o caminho, tá ligado? E que se você é uma pessoa que se relaciona bem assim, também tá tudo bem. A gente tem que fazer o que é bom pra gente. Por isso que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. E aceitar. E aí a gente vai por esse processo. Depois que eu comecei a aceitar isso, as outras coisas foram desencadeando por tabela. Eu comecei a aceitar o jeito que eu me relacionava, aceitar como eu me relacionava sexualmente, o que eu preferia, como eu preferia. Mesmo, às vezes, eu tendo dificuldade de entender que algumas coisas parecem muito errado. Então eu tenho que voltar comigo e falar que não é, sabe? Um dos maiores problemas é, por exemplo, sentir atração por homens. É um negócio que, tipo, eu sei que eu sinto, mas de alguma forma no meu inconsciente, isso parece errado. E não é pra ser errado, tá ligado? Porque, tipo, não tem nada demais, não tem nada errado em amar uma pessoa. Depois que você descobre o que é realmente amor, que aí foi desencadeando, tá ligado? Tipo, eu me aceitei nesse momento, aí depois eu comecei a entender o que é o amor. E aí eu comecei a desenvolver um amor próprio, tá ligado? Que, tipo, que é uma parada que chega a ser física às vezes, tá ligado? Tipo, nesse processo que eu tava da ansiedade, depois que ela foi acalmando, eu sinto uma coisa física se espalhar, que sai das minhas costas, próximo ao coração, e começa a se espalhar pelo meu corpo. E eu começo a sentir um conforto absurdo. Então, eu comecei a sentir no meu corpo e na minha mente esse autocuidado, sabe? Depois que eu comecei a me aceitar do jeito que eu me relacionava sexualmente, aí eu comecei a entender o que é o amor, e aí eu comecei a entender o amor próprio, e aí depois eu comecei a olhar no espelho e começar a aceitar o meu corpo, de tipo, eu olhar o meu corpo e falar, tipo, velho, eu tô muito feliz assim, tá ligado? E de quando eu quero mudar o meu corpo, eu quero mudar porque eu quero mudar, tá ligado? Tipo, nossa, eu quero deixar aqui mais forte, eu quero emagrecer. Porque eu olhei no espelho e falei, pô, eu acho que vai ficar interessante a gente perder uns quilos, tá ligado? Ou vai ficar interessante a gente malhar tal lugar, tal parte do corpo, que eu gosto do meu corpo. E aí você vai criando esse em volta seu de aceitação. E aí você vai aceitando tudo, tá ligado? E eu já tive esse lance de corpo no rosto, na época do ensino médio. Eu olhava no espelho e não gostava do que eu via, tá ligado? E hoje eu olho no espelho e eu não consigo não gostar. Que nasceu da aceitação. Que é um processo que a gente precisa ir sozinho, tá ligado? E a gente precisa se respeitar muito e não se forçar a nada. Porque não precisa, tá ligado? Não precisa se forçar a nada. Porque no fundo, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, tá ligado? A gente precisa estar bem com o nosso corpo, com as nossas vontades. E isso foi entendendo mais as outras pessoas, tá ligado? Porque às vezes, tipo, em relacionar sexualmente, a gente tem um tabu enorme de a gente não querer falar sobre várias coisas. E tá de boa ter esse tabu, tá ligado? A gente só precisa encarar ele. E às vezes sozinho é mais interessante, tá ligado? A gente não precisa abrir pra todo mundo. É bem íntimo nosso, tá ligado? Pra você poder desenvolver seu auto-amor, seu autocuidado. Pra você contar com você mesmo, tá ligado? Você é a melhor companhia sua. Você sabe onde dói, você sabe as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. E se propor a mudar. Gente, eu precisei tacar o foda-se e falar, mano, eu gosto de
me relacionar assim, tá ligado? Eu não consigo, por exemplo, eu não me dou bem com aplicativos de relacionamento, tá ligado? Isso não funciona comigo, porque eu não me sinto bem fazendo isso. E tá de boas, tá ligado? Eu preciso aceitar isso, porque em momentos de ansiedade, isso bate. Porque, tipo, você devia, tipo, não, mano, isso não sou eu, tá ligado? Mas se você é uma pessoa que se dá bem nisso, nice, tá ótimo. Por isso que você precisa se entender, igual eu precisei me entender. Igual todo mundo precisa se ouvir, tá ligado? E a gente vai chegar lá, cada um no seu tempo, tá ligado? E a gente vai gerando uma consciência coletiva, isso vai movendo. E é um negócio que vale cada investimento. Por isso que eu trago você até aqui. Vamos no seu mais íntimo, em todos os seus desejos, toda a sua insegurança, em todas as suas travas. E vamos ali com calma. Abrir uma por uma, tá ligado? Escolhe uma. Escolhe qual você quer trabalhar primeiro. E vai sem medo, tá ligado? Vai com calma. E aí você vai ver que uma desencadeia na outra. E aí quando você vê, você construi uma rede. Experiência própria, tá ligado? Eu comecei a ter que aceitar o jeito que eu me relacionava sexualmente. Aceitar que eu gosto de homens. Aceitar que eu gosto de mulheres também. Tipo, gostar de pessoas, tá ligado? É tipo, mano, o jeito que a pessoa me trata, como fala comigo. E é complexo. Essas coisas vão me envolver. Que pra outras pessoas são diferentes. E respeitar. Que aí a gente cria respeito, a gente cria auto-amor, a gente cria autoaceitação, a gente vê a necessidade de ter autocuidado. Pra aí a gente se relacionar com as outras pessoas. Eu entendendo esse meu processo, eu desenvolvi a coisa que eu mais tenho orgulho em mim mesmo, que é o respeito pelo outro. Respeitar que a outra pessoa é uma pessoa que também tá pelo mesmo processo de autoconhecimento que eu tô. Diferente, porque ela teve uma história diferente. Ela tem uma realidade diferente. Porque tudo isso também impacta situações sociais, ambiente, tá ligado? Ambiente repressivo. Pra mim, às vezes, é mais fácil em alguns aspectos, porque eu tenho uma família que me aceita muito do jeito que eu sou. Que outras pessoas não vão ter. Então elas vão viver esse processo totalmente diferente de mim. O ambiente também favorece, amigos, todas essas coisas que favorecem pra gente ser quem a gente é, tá ligado? E hoje eu tô conseguindo ser quem eu sou, principalmente depois que eu comecei a ficar sozinho. Não ter vergonha de mim. Que era um exemplo que eu vou usar, tipo, mano, a pior sensação que eu tinha na minha vida era de eu ficar sem camisa comigo mesmo e me sentir vergonha. De eu ficar às vezes em casa, minha família saía, eu ficava pelado em casa, eu tinha vergonha de ficar pelado comigo. Pra hoje, eu ficar sem roupa e ter orgulho do que eu tô vendo. É uma mudança absurda. Que só quando você passa por isso, você vê o quão vale a pena, tá ligado? Mas isso precisa vir de dentro. Precisa vir de você, no seu tempo, cara. E tá de boas. Essa é a parte legal, que você vai descobrir o seu tempo que rola as coisas pra você. Você vai começando a trabalhar com outras coisas. Hoje eu tô aqui com a ansiedade de pensar demais. Hoje é essas coisas que me acompanham. Porque essas coisas trazem as minhas antigas inseguranças. Por quê? Eu ainda não sei. Eu vou chegar lá uma hora eu vou descobrir. Aí eu vou mudar. Então, aceite-se. Começa por você. E aí, consequentemente, o outro é a questão. Porque existe, igual eu falei no começo, nós precisamos se relacionar intimamente com outras pessoas. A gente precisa se relacionar sexualmente com outras pessoas. A gente precisa se relacionar afetivamente com outras pessoas. Mas antes, a gente precisa se relacionar sexualmente e afetivamente com a gente. Autoamor, masturbação. A gente precisa sentir prazer com a gente mesmo, pra gente poder sentir prazer com outra pessoa. Pra gente respeitar outra pessoa e dar prazer na outra pessoa. Estar sozinho pra saber o prazer do que é estar sobre uma boa companhia. Porque quando a gente tá calmo e a gente tá atento com as coisas, a gente não deixa as oportunidades passar. Porque às vezes a gente tá cheio de informação, de você tem que proatividade, vá pegue, vá faça, vá crie. Sim, mas a gente precisa entender esse processo. Que é igual, voltando ao exemplo maravilhoso do jardinzinho. Não tem como a gente acelerar aquele processo. A gente vê hoje, a gente tem um lance com agrotóxico, a gente quer acelerar os processos das coisas e cuidar dos negócios, fazer os negócios mais rápido. Porque a gente precisa dos negócios mais rápido. E a gente não tá respeitando o tempo da natureza. Porque a gente tá longe. A gente tem que respeitar, que a gente deixa o solo bonito, aí a gente planta as coisas e a gente vai regando e vai cuidando. E aquilo vai crescendo no seu tempo. Se eu ficar olhando, ela não vai crescer mais rápido. E se eu esquecer, talvez ela vai ter a sensação de crescer mais rápido. Porque você tá ali, você só plantou, você fez sua parte. E depois você seguiu.
Então a gente também é da mesma forma, a gente vai lá e planta as coisas, a gente arruma um solozinho lá, a gente cuida da gente, a gente planta o amorzinho próprio, a gente planta a aceitação e vai, tá ligado? E aí a gente aceita o outro, que aí quando a gente encontrar algum processo no outro, a gente vai entender o que a gente tá passando, a gente passou por aquilo e a gente vai poder ter respeito. E entender que o outro precisa do seu espaço para se entender como ser, e entender suas limitações e tudo. E a gente tá ali pleno para não cobrar. E aí isso deixa cada vez as relações mais saudáveis com a gente, mais saudáveis com outras pessoas. Então, eu acho que é sobre isso que eu queria falar. E eu agradeço por você ter vindo até esse ponto. E agora eu te deixo aqui e me deixo aqui também pra gente pensar na gente, cuidar da gente. E deixa pra se relacionar com outro, vai fluidamente, tá ligado? Vamos soltar e confiar. Vamos confiar na gente primeiro. Então, muito obrigado pra quem ouviu. Eu agradeço imensamente cada pessoa que vem aqui escutar o que eu tenho pra falar. Espero que a gente se vê nos próximos podcasts. Então, até a próxima e sejam bem-vindos ao nosso diário, né?